Olá, meus caríssimos! Vamos começar mais uma semana de aula. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que nós consigamos resolver as atividades, fazer os nossos estudos. E na aula de hoje nós vamos estudar equação do segundo grau, né? Nós vamos resolver alguns problemas de equação do segundo grau envolvendo equação do segundo grau incompleta, certo? Vamos lá então. Aqui, vamos lá. Então, nós sabemos que uma equação do segundo grau incompleta, para resolvê-la, nós vamos usar a fatoração de duas propriedades dos números reais. Vamos lá ver quais são? A primeira, sendo x e y, dois números reais qualquer, onde x vezes y vai ser igual a zero. Então, nós vamos ter um valor de x zero e um valor de y também zero. Na outra propriedade, nós vamos ter x e y, dois números reais, né, quaisquer, onde x ao quadrado vai ser igual a y. Então, nós vamos ter uma raiz positiva para y e uma raiz quadrada negativa para y. Então, vamos ter um valor positivo e um valor negativo, ok? Vendo alguns exemplos de equação do segundo grau incompleta, nós vamos observá-las aqui. Primeiro, nós vamos ver algumas equações completas. Uma equação do segundo grau completa, para ela ser completa, ela tem que ter os termos, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Aqui outra equação do segundo grau, né, onde tem o valor de A, B e C. E para ela ser uma equação de segundo grau incompleta, nós temos aqui x ao quadrado menos x é igual a zero. É uma equação de segundo grau, A sendo 5, B menos 1 e C igual a zero. Então, C sendo igual a zero, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Nós temos aqui, nessa daqui a gente tem o valor de A e o valor de B. Nesta outra, nós vamos ter o valor de A e o valor de C. A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 64. Lembrando que, para ser uma equação de segundo grau incompleta, aí nós vamos ter o valor de C ou B sendo zero. Um desses valores igual a zero, ela é uma equação do segundo grau incompleta, certo? Aí nós temos que em uma equação do segundo grau, né, como incógnita, nós temos aqui os números reais A, B e C são chamados de coeficiente. Então, A, B e C são os coeficientes da equação. E ela pode ter uma incógnita x, uma incógnita y. Nesse caso aqui, nós utilizamos a incógnita x. Então, vamos lá. A será sempre o coeficiente de x elevado ao quadrado, que para ela ser uma equação de segundo grau, x tem que estar elevado ao quadrado, ok? O termo b, né, é o coeficiente do termo x. Aliás, o coeficiente b acompanha o termo x, certo? C será o coeficiente sem incógnita, né? É um termo independente de x, ou seja, ele vai estar sozinho, né, lá, não tem nenhum x, nem y, nenhuma letra acompanhando ele. Aí, agora nós vamos resolver alguns exemplos, né, de equação de segundo grau incompleta. Aqui nós temos incompleta na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde nós vamos ter o valor de A, vamos ter o valor de B e C vai ser igual a zero, certo? Vamos então ver uma situação problema e depois a gente monta a equação. O quadrado de um número, mais 5 vezes esse número é igual ao triplo desse mesmo número. Vamos então representar esse número que nós não conhecemos pela letra x. Pode ser por y, né, z, não tem problema, mas nós vamos usar aqui x. A equação montada, organizada, vai ficar da seguinte forma. Então, nós escrevemos o problema e montamos a equação aqui. X ao quadrado mais 5x é igual a 3x. Resolvendo, nós vamos organizar essa equação, certo? Vamos lá. X ao quadrado mais 5x menos 3x. Por que menos 3x? Porque eu vou levar 3x para o outro lado da igualdade, ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Vamos juntar a gente pode juntar quem? Podemos juntar 5x menos
3x. Então, vai ficar x ao quadrado, 5x menos 3x, igual a 2. Aí, agora aqui, organizamos a equação, tornando uma equação reduzida, né? Com os termos de... Aí, nós vamos ter A, B, C igual a 0 e C igual a 0. Para resolver uma equação do segundo grau incompleta, no caso incompleta em C, C sendo igual a 0, nós tendo o valor de A e B, nós vamos colocar x em evidência, certo? Aí nós vamos igualar x igual a 0 e depois nós vamos igualar x mais 2 igual a 0, ok? Aí nós vamos ter o primeiro x igual a 0, então vai ser o valor de uma das raízes de nossa equação, vai ser 0. E a outra, x mais 2 igual a 0, isolando x, né? Vamos isolar x, 2 passa para o outro lado negativo, é a outra raiz da equação. Então, aqui nós vamos ter duas soluções. E o número que nós estávamos procurando, que era x, ele pode ser 0 ou menos 2, certo? Só lembrando que toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, que ela foi incompleta em C, ou seja, C foi igual a 0, o primeiro valor, ou seja, x' da primeira equação, igualando o valor vai ser igual a 0 e o outro vai ser um número real. Ok, qualquer, viu? Vamos lá, então. Resolvendo uma equação, agora aqui nós vamos resolver uma equação do segundo grau na forma de ax ao quadrado mais c. Então, nós vamos ter o valor de a, vamos ter o valor de c e b vai ser igual a 0. Então, ela vai ser incompleta em d, certo? Vamos, então, ver uma situação problema e depois a gente monta a equação. 2 vezes o número ao quadrado menos 16 é igual ao triplo desse número, né? Igual ao triplo desse mesmo número ao quadrado. Como que nós vamos organizar, professora, essa situação problema? Vamos lá, né? Primeiro, nós vamos representar esse número que nós não conhecemos por x, né? Você pode colocar y, z, igual eu falei anteriormente, não tem problema. Sendo que vai ter uma incógnita, né? Aí, depois de montada a equação, nós temos aqui 2x ao quadrado menos 16 é igual a x ao quadrado. Então, nós montamos a equação do segundo grau, incompleta. Agora, nós temos aqui 2x ao quadrado menos 16, levando x ao quadrado para o outro lado da igualdade, ele está positivo, ele vai negativo. Então, a gente vai organizar. Quem eu posso juntar aqui, professora? X ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu tenho 2x, eu posso subtrair x aqui, porque x está negativo, menos x, eu vou ficar com x ao quadrado menos 16. Então, aqui nós chegou em uma equação reduzida do segundo grau com o termo, com os coeficientes a e c, e b igual a 0, certo? Resolvendo, né, isolando x ao quadrado igual a 16 positivo, porque ele estava negativo. E aí, para resolver, nós vamos jogar dentro da raiz quadrada, ou seja, colocar 16 dentro da raiz quadrada. Aí o expoente 2 vai desaparecer de x, porque ele vai ficar aqui no índice da raiz. Nós vamos ter raiz quadrada de 16, são quanto? São 4. Vamos lá, x vai ser mais ou menos 4. Então, nós vamos ter raiz x' 4, nós vamos ter dois valores, né? x' 4 e x' menos 4, ou seja, nós vamos ter dois valores iguais, porém, um vai ser positivo e um vai ser negativo. Toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, que ela for incompleta em B, ela vai ter os coeficientes A e C, vai ter dois valores iguais, porém, um é negativo e outro é positivo, não pode esquecer, certo? Aqui nós vamos ver outro exemplo, onde nós vamos utilizar a forma ax ao quadrado mais c, tendo o valor de a e o valor de c, e b igual a 0. Vamos ler esse probleminha, nós vamos encontrar a medida da área deste terreno aqui, né? A área dele é de 625 metros, né? Então, ele quer que a gente encontre o quê?
a medida da área de um terreno é de 625 metros quadrados, quanto mede cada lado desse quadrado? Então, a gente vai saber quanto vai medir cada lado deste quadrado, ok? Vamos colocar x para representar o lado do nosso quadrado. Como nós estamos trabalhando com área de um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Que aqui nós estamos representando por x, então vai ficar x vezes x para encontrarmos a área. Então, a área é igual a x vezes x. Temos o valor da área, vamos substituir aqui em A. Vai ficar 625 é igual a x vezes x, x ao quadrado. Só lembrando de multiplicação com a mesma base, faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Quando não tem nada em cima, significa que tem 1. 1 mais 1, 2. Só lembrando, tá? Para resolvermos, vai ficar como? Jogar dentro da raiz quadrada, eu vou jogar 625 dentro da raiz quadrada. E agora, professora, como que eu vou encontrar a raiz quadrada de 625? Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê um resultado de 625. Ou então, você vai fatorar 625, igual nós aprendemos nas aulas anteriores. Vai lembrar do processo de fatoração, porque às vezes é um número muito grande, a gente não lembra. Se você não lembrar de imediato, você vai fatorar e depois vai encontrar o valor igual nós aprendemos, certo? Então, aqui eu pensei, aqui deu 25, porque 25 vezes 25 vai dar 625. X', né, o nosso primeiro valor, a nossa primeira solução, 25, e a nossa segunda, menos 25. Igual eu falei anteriormente, o número vai ser positivo e o número negativo. Só que agora, nós estamos trabalhando com área. Nós podemos ter a medida de área negativa? Não, nós não podemos ter um número negativo aqui, né? Então, tem que ser um número positivo. Então, qual vai ser? Como a medida não pode ser negativa, a nossa solução menos 25 não vai ser utilizada, não vai servir. E a medida vai ser de 25 metros, certo? Mais um exemplo. Então, aqui nós temos outro exemplo. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. A gente vai ter o valor de A e B. Outro probleminha para resolvermos. O quadrado de um número mais 4 vezes esse número é igual a 8 vezes ao próprio número. Então, qual é a equação que vai representar esse problema? A equação que vai representar esse problema é exatamente esta. X ao quadrado mais 4x mais 8, aliás, igual a 8x. Aí nós vamos organizar essa equação e depois a gente resolve, né, para saber os valores, a solução desta. Organizando, levando 8 para o outro lado da igualdade, ele está positivo, ele vai negativo, vamos organizar. 4x menos 8x é como se nós tivéssemos uma dívida, né? Uma dívida de 8 e pagasse 4, vamos ficar devendo menos 4. Então, ficou x ao quadrado menos 4x é igual a zero, tornando a equação de forma reduzida, né? Então, depois de organizada, ela vai representar este probleminha. Resolvendo, nós vamos colocar x em evidência. Lembra que eu falei, quando nós tivermos o valor de A e o valor de B, nós vamos resolver essa equação de segundo grau colocando o x em evidência, ok? Colocando o x em evidência, o primeiro valor de x vai ser 0, né? O primeiro valor vai ser 0. E depois vamos igualar x menos 4 igual a 0. Isolando o x vai ficar 4. Então, nós vamos ter como solução dessa equação 0 e 4. Como nós utilizamos x para representar o número que nós não conhecíamos, a incógnita, então x vai ser igual a 0, x vai ser igual a 4, certo? Aqui são nossas referências bibliográficas, o livro didático, algum site que foi pesquisado. E assim terminou a nossa aula de hoje, né? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, beijo, Deus abençoe.